Isso é estranho. Essa é uma história que eu conto pros amigos mais próximos, principalmente aqueles que me acompanharam desde a faculdade, que viram o meu interesse por cinema constantemente, assistindo filmes, fazendo algumas coisas, é que eu nunca entendi muito bem como é que eu fui parar no mundo da tecnologia. Não entender muito bem quer dizer mais ou menos, tipo, não entender totalmente, mas eu entendo uma parte sim disso tudo, porque na verdade o que aconteceu foi que eu vivi uma época em que eu era completamente interessado por cinema, em fazer vídeos, em estudar cinema, em ler tudo sobre crítica, em ler todas as críticas, em assistir todos os filmes, em colecionar filmes, em começar a comprar os DVDs preferidos, em começar a comprar os Blu-rays preferidos, e assistir de tudo, assistir todos os clássicos, assistir todos os contemporâneos, assistir o que eu mais gostava em relação a tudo isso, em relação a esse mundo do cinema, e até mesmo começar a produzir meus próprios vídeos, produzir minhas ficções. Uma delas inclusive tá nesse canal, tipo, feita em 2008, 2007, na época que o YouTube nem era, sei lá, essas coisas todas ainda. E eu fiz tudo isso. Só que no meio desse processo todo, eu tinha um blog em que eu escrevia sobre esse processo todo. Eu mantive o Diversitar durante toda essa jornada, escrevendo sobre cinema, escrevendo sobre cultura, escrevendo sobre todas as coisas que eu gostava. E eu comecei a perceber com o tempo que eu escrevia sobre todas as coisas que eu gostava no mundo da cultura pop. Mas eu basicamente falava muito sobre cinema. Então o que era de se esperar desse estudante de jornalismo é que ele terminasse o curso de jornalismo fazendo um trabalho sobre cinema ou mesmo produzindo um documentário, um curta de ficção. Tá gravando? Tá gravando. Então, eu esperava talvez que isso fosse acontecer. Alguns amigos chegaram a me dizer que esperavam que eu fosse terminar o curso assim. E o que aconteceu foi que, por causa do blog e do fato de eu estar produzindo conteúdos especificamente para a internet, fazendo podcasts, fazendo posts para blogs, fazendo vídeos para a internet, eu comecei a me interessar muito também por esse universo. Tem um espelho ali. Então eu comecei a me interessar muito por novas mídias, por novas tecnologias, e eu comecei a criar muito interesse por isso. Então eu acabei o curso de jornalismo, na verdade, fazendo uma monografia sobre convergência de mídias em blogs e estudando convergência de mídias por causa de todo o meu por causa do jeito como eu me envolvi. Tosco. Por causa do jeito como eu me envolvi com tudo isso. E o que aconteceu, no fim das contas, é que mesmo gostando tanto de cinema, ainda durante todo esse processo, eu entrei num universo que foi completamente apaixonante, a ponto de que a oportunidade chegou de já entrar no mestrado, de continuar estudando isso tudo no mestrado, e foi isso que aconteceu. Eu fui pro mestrado e quando eu me percebi, eu tinha simplesmente diminuído o tempo que eu gastava consumindo e produzindo vídeos do jeito que eu fiz durante a graduação. Talvez fosse por causa do tempo livre, talvez fosse por causa de outras coisas, mas foi muito por causa do interesse, porque eu estava começando a minha jornada profissional, então eu comecei a trabalhar com isso, a fazer mídias sociais para as empresas, fazer conteúdo para a internet, dar aula também, fazer palestras sobre esse universo. Então eu não estava mais tão ligado assim no universo de cinema como antes, apesar de colecionar filmes, apesar de assistir filmes, eu não estava fazendo o que talvez eu achasse que fosse fazer, que era produzir vídeos. Até que eu comecei a produzir mais vídeos recentemente, depois aí de 5 anos nessa jornada, ou mais nessa jornada no mundo da tecnologia, das mídias digitais, do conteúdo para a internet, do conteúdo digital. Eu comecei a produzir mais vídeos e os vídeos começaram a tomar tempo dentro dessa jornada. Então eu comecei a fazer vídeos como conteúdo digital e comecei a produzir vídeos assim, até que chegou o danado do vídeo da semana passada. Foi uma experiência para mim muito interessante de conseguir misturar 3 coisas que eu não esperava que fosse misturar. Um pouco da minha vida pessoal, um pouco do que eu gosto de fazer, o que eu quero compartilhar, o storytelling, as histórias que eu quero compartilhar e a linguagem de vídeo, a linguagem de cinema, as coisas que eu gosto de pensar sobre enquadramento, sobre equipamento, sobre edição, tudo que eu queria colocar num vídeo, eu tô tentando experimentar fazer aqui nesse canal, nesse ambiente, que você pode estar assistindo no telefone, que você pode estar assistindo na sua televisão, ou no seu computador, onde você consegue assistir YouTube, sei lá, vai saber. Mas no fim das contas, tinha uma coisa que estava me incomodando muito dentro desse universo de novas mídias, dentro do universo de estudar e de tentar entender e produzir conteúdo para novos formatos, era o fato de que eu estava gostando muito da quantidade de coisas que eu estava fazendo, da quantidade de coisas que eu estava experimentando, das possibilidades. Então eu estava fazendo podcast, fazendo post para blog, fazendo post para site, fazendo vídeo, fazendo
Snapchat, fazendo Instagram, fazendo sei lá o que, uma porrada de coisa diferente, pensando conteúdo para todas essas coisas, e no fim das contas eu tava fazendo muito e de verdade fazendo muito pouco. Ou seja, eu tava gastando muito tempo fazendo muitas coisas e eu não tava fazendo com qualidade, com o que eu queria fazer, do jeito que eu queria fazer, do jeito que eu queria contar as histórias que me inspiram, as histórias que me interessam, sejam elas compartilhar histórias dos outros, dizer o que eu acho sobre histórias dos outros, seja dizer o que eu penso sobre o que eu faço, como é meu dia a dia, como são minhas viagens, o que eu gosto de fazer. Eu não me arrependo nem um segundo dessa jornada, porque talvez se eu não tivesse dado esse passo, eu não teria tido um monte de oportunidade que eu tive, conhecido um monte de gente que eu conheci, aprendido um monte de coisas que eu aprendi e compartilhado as coisas que eu gostei de compartilhar durante esse tempo. Então tudo isso foi muito inspirador e no fim das contas, hoje eu posso ter vivido uma jornada nisso tudo, nas novas mídias, nas novas tecnologias, chegando tipo a ser colunista de tecnologia. Putz, eu queria ser crítico de cinema, eu queria produzir textos sobre filmes, eu fiz isso, mas parou. Parou no meio do caminho. Mas o bom foi porque parou e eu descobri que no fim das contas, mais do que só falar sobre cinema, eu queria compartilhar as histórias que me inspiram, compartilhar as histórias que me inspiram. Eu queria chegar para as pessoas e contar uma história que me inspira através de uma ficção, chegar para essas mesmas pessoas e contar uma história que me inspira na ficção que outra pessoa fez, num livro, num filme, sei lá, num podcast, onde for. Então, o que eu aprendi nessa jornada toda, em que eu fui, ao invés de ir do ponto A pro C, eu dei uma parada muito grande no ponto B, e nesse ponto B eu aprendi um monte de coisa que eu não esperava que eu fosse aprender. Eu aprendi muita coisa e esse vídeo, os últimos vídeos que eu tenho publicado no meu canal aqui no YouTube, os vídeos que eu tenho produzido para marcas, os vídeos que eu tenho editado da minha esposa, que você tem que seguir ela inclusive, Gaveta Mix, tem link aí na descrição. Esses vídeos têm me mostrado justamente que eu quero fazer isso cada vez mais e que ter dado essa pausa no ponto B, tipo, que ter percebido que eu não tenho como chegar no ponto C sem passar pelo B primeiro, e esse B muitas vezes vai ser um monte de descoberta que você não faz ideia que vai fazer. Foi muito bom ter feito tudo isso, ter descoberto tudo isso e tá aqui fazendo vídeo agora. Então se você está assistindo isso aqui, se você gosta dessa ideia, eu quero saber o que você pensa, se você já viveu essa jornada como eu vivi, um momento longe do que você realmente queria fazer, mas gostando muito do que estava fazendo e completamente apaixonado por essas novidades, por essas oportunidades, mas de repente aquele momento em que você quer não se arrepender do que você fez, mas voltar um pouco atrás de coisas que você parou de fazer, que você gosta muito de fazer e que tem muito a ver com o que você quer fazer pro resto da vida. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar se você gostou, enfim. O que eu mais quero é que você comente aqui embaixo e fale o que é que você pensou sobre essa história.